A paz do Senhor, meus amados irmãos, maravilha! Vamos aqui para a lição de número 2, é o quarto trimestre de 2025, nós vamos estudar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Paz do Senhor, pastor Davi. A pastor Hércules e aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que está sendo uma bênção, um assunto extremamente importante para os dias de hoje. Vamos entender aí hoje sobre o corpo, né? A maravilhosa obra da criação de Deus. A lição deste trimestre está estudando sobre espírito, alma e corpo. O assunto geral é tricotomia, e nós já abrimos esse estudo a respeito da tricotomia na lição de número 1. Então, se você não assistiu ainda a aula da lição 1, assista, porque as aulas elas formam um corpo, não é? Vão se complementando umas às outras. Vamos falar então a respeito da restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Você pode, meus amados irmãos, criar o seu perfil na plataforma online do CETADB e fazer download dos slides, esse que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, tanto em PDF como também no formato de PowerPoint, e ainda fazer download do comentário da lição, que é este material aqui, que para a lição de número 2 são 27 páginas, o comentário que você vai ter aí. E neste comentário, deixa eu ampliar aqui para os irmãos, nós temos uma definição de poesia sapiencial, porque tem a ver com o conteúdo da lição, também dualismo grego, visões materialistas, visões evolucionistas, ateísmo prático, e também falamos sobre o evolucionismo materialista. Aí nós discorremos sobre o textuário da lição, sobre a leitura bíblica em classe e também sobre a palavra-chave, que o pastor Adolfo já vai trazer uma definição para nós aqui na sequência da aula. Depois discorremos sobre os 3 pontos da lição, desenvolvendo cada um deles. Trouxemos um estudo específico sobre o movimento chamado os desigrejados e também, por fim, uma dinâmica prática, didática e pedagógica para a fixação do conteúdo da lição. Então, esse é o material que você faz download gratuitamente na plataforma de cursos do CETADB, é só criar o seu perfil. Se você não conseguiu criar o seu perfil ainda, você pode acessar, né, a nossa plataforma online.cetadb.com.br, aí vai ter o botão entrar, você clica em entrar e daí criar a sua conta. Se você tiver dificuldade, é só mandar um WhatsApp para mim, o número está aí na tela, esse é o meu WhatsApp pessoal, e aí eu vou encaminhar para ti o vídeo que explica como criar o perfil e também o link para você acessar a plataforma online. O fato é que esse material da Escola Bíblica Dominical, todo ele é fornecido gratuitamente para qualquer pessoa, indistintamente, tá joia? Vamos avançar aqui então para a nossa lição de número 2, o textual está em Salmo, o Salmo de número 139 e o verso de número 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E escreveu o salmista aí no Salmo de número 139, verso 14. A verdade prática da lição diz que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Porque tudo o que Deus faz é perfeito, é agradável, é bom, a sua vontade é assim, não é? Então, nós nos alegramos em podermos entender que somos feituras do Senhor, o nosso Deus, que habita em nós. A leitura bíblica em classe está no Salmo de número 139, os versículos de 1 a 4 e também os versículos 13 a 18, da onde também se empresta o verso 14, que é o textuário da lição. Importante que você leia este salmo, porque este é um dos principais textos bíblicos que dizem respeito à construção, à formação, à maravilhosa maneira como Deus fez o corpo humano, ou como ele faz, não é? Como ele nos conhece, como ele nos sonda. Aleluia! Então leia o texto para que você possa estar aí ambientado com o conteúdo da nossa lição de hoje. Os objetivos aqui são 3. No primeiro tópico é conduzir os alunos a fim de que reconheçam que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O corpo humano ou o ser humano não é obra do acaso, não é?
e muito menos evolução de uma bactéria, de um verme. Meu Deus do céu, tem que ter muita... É uma doideira muito grande acreditar num negócio desse, né? Mas vamos lá, cada um crê naquilo que quer, não é? No segundo tópico, nós vamos conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e também a sua idolatria. Já no tópico terceiro, vamos incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Então, já quero chamar aqui a sua atenção. Claro que todo o conteúdo da lição deve ser observado nas suas minúcias, mas especialmente esse tópico terceiro, nós vamos ter aí o assunto que envolve os desigrejados, pessoas que se acham crentes e que julgam que não precisam estar em uma igreja para servir a Deus. E aí eles ficam nessa história de que podem servir a Deus em casa, que podem acompanhar cultos só pela internet, e nós vamos ver isso aí, não é? As coisas não são bem assim. Aleluia! Muito bem, a CPAD está sugerindo os hinos 124, 511 e 578 para o devocional desta Escola Bíblica Dominical. Agora o pastor Adovilson vai trazer para nós aqui uma definição da palavra-chave corpo. Corpo. Mas antes, pastor, veja bem, eu estava dando uma olhada aqui, a lição número 1, ela foi liberada aí há 2 dias, já tem 1.500 visualizações. Que benção. Glória de Deus, né? Maravilha. Mas vamos lá para a palavra-chave corpo. Vamos lá. Segundo o dicionário Michaelis, corpo refere-se ao conjunto de elementos físicos que constitui um organismo, como cabeça, tronco e membros. Também abrange tudo que tem extensão e forma e estrutura física de uma pessoa. A etimologia da palavra corpo na Bíblia do grego é soma, refere-se fundamentalmente à estrutura física e orgânica do ser humano e de outros seres, né? A visão bíblica do corpo. O corpo é a parte material do ser humano, é o invólucro da alma e do espírito, e é apresentada como uma parte essencial do ser humano que deve ser mantida em santidade e usada para glorificar a Deus, tá certo? O corpo é visto como um templo do Espírito Santo e como uma parte importante da identidade cristã. A glorificação do corpo na ressurreição é ressaltada como parte do plano de Deus. Então está aí esta colocação de corpo. Maravilha, você no material de apoio que você tem aí, você tem toda essa definição para que você possa ter essas anotações registradas. E vamos estudar esta lição, vamos desenvolver esta lição, porque o assunto é deveras importante para o nosso crescimento como pessoas, como crentes e muito especialmente como servos do Senhor. Há séculos que o racionalismo e também o cientificismo procuram explicar a existência humana. Os seus propagadores, ou seja, as pessoas que defendem, não é, esta linha de pensamento, essas escolas de pensamento, teriam suficientes respostas para o homem na sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, observamos que a razão e a ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno, esse do tempo que vivemos, ele está em uma grande crise de identidade. Destacamos aí no slide para os irmãos, somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. Se não for pela Bíblia e a nossa aproximação dela por fé, não há meios de se compreender a existência humana e muito menos de entender o ser humano. Porque, vamos falar o que é verdade, é um negócio muito complexo, né? É muito complexo. Para tentar dizer que é fruto de evolução. Não tem como. Tem que ter muita fé para acreditar que o ser humano é produto de evolução, não é? É muito mais fácil termos a fé no Deus vivo
e cremos que a Bíblia é a sua palavra e que ele nos fez assim, perfeitos e maravilhosos como somos, né? Ainda que o nosso corpo ele se corrompe, o exterior, né, que conforme diz Paulo aos Romanos, O nosso interior se renova. no capítulo 4, eu disse Paulo aos Romanos, mas na verdade é Paulo aos Coríntios, na segunda epístola 4, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, o interior, na verdade, ele se renova de dia em dia. Está feita então, meus irmãos, a introdução dessa lição, vamos desenvolver então aqui os assuntos, a começar pelo tópico primeiro, a maravilhosa obra de Deus, porque ela foi feita de uma substância, não é? Que é o pó da terra. Vamos lá, pastor Deus? Vamos lá, o tópico 1 e o subponto 1 do pó da terra. Interessante que não foi ouro, não foi prata, não foi ferro. Então é algo simples, né? O pó da terra. Veja bem o que está lá. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá. E eu trouxe aqui o termo hebraico Adão, significa ser humano, que deriva da palavra hebraica Adamá, que significa solo ou terra. Isso se refere tanto ao primeiro homem da Bíblia, Adão, quanto à humanidade em geral. É interessante que a palavra humanidade vem de humus, que significa terra. Agora, continuando ali, veja bem, nós temos uma referência. Gênesis 2:7 diz lá: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, enquanto somente o corpo, sem o sopro de Deus, era simplesmente um corpo inerte, mas foi soprado aí o fôlego de vida nas narinas e se tornou alma vivente. Continuando a leitura, uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Enfim, é uma maravilhosa máquina humana perfeita, não é? Nós estamos falando aqui de anatomia. Não estou falando aqui de aparência, não. Não, de aparência a gente fica prejudicado. E eu trouxe aqui o corpo humano, é formado por aproximadamente 37 trilhões de células, né? Mais ainda, o coração humano, só para fazer aqui um complemento, o coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. O corpo humano possui um sistema complexo de vasos sanguíneos que se estendem por toda a sua extensão. Juntos podem chegar a medir cerca de 95 mil quilômetros de veia, pastor. Dá para dar 2,5 voltas em torno da Terra, isso tudo no corpo humano. Existem mais de 6 milhões de bactérias por milímetro de saliva dentro da boca de um ser humano. Crianças têm mais ossos que um adulto. Agora, veja bem essa complexidade que é o corpo humano. Aí nós temos aí a confirmação de um Deus sábio, de um Deus que criou o ser humano, né? Usando aí essa matéria-prima, não é mesmo? Agora vamos ler aqui ainda, queridos, esse destacado em vermelho, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária e completa. Agora, veja bem, que coisa tremenda eu trouxe aqui para corroborar. E é interessante, pastor, que elementos químicos encontrados no corpo humano também são encontrados na terra, comprovando assim a veracidade que nós viemos do barro. Eu trouxe aqui até rapidinho, ó. Nós encontramos no corpo humano oxigênio, 66%, e na terra também. Nós encontramos o carbono, 17,5%, e encontramos o carbono na terra também. O hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, encontramos também na terra. Veja bem o potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros produtos químicos. Isto vem a comprovar que nós viemos realmente do barro, porque no corpo humano nós encontramos estes elementos químicos. Veja bem que maravilha que é esta comprovação, não é? Agora, veja bem, continuando aí, queridos, vamos continuar aqui, depois desse destacado em vermelho, pela fé, eu escrevi aqui, não está aí,
cremos no Deus Criador do homem, tá? E temos aqui 3 referências, não é? Esse mistério, na última parte em amarelo, esse mistério só pode ser entendido pela fé. E a fé, queridos, eu aplico para as coisas invisíveis. Eu sirvo a Deus pela fé, creio na palavra de Deus pela fé. Tudo que está escrito eu creio pela fé. Creio em Jesus Cristo pela fé. A fé eu aplico para as coisas invisíveis e espirituais. Nós não precisamos de fé, por exemplo, para estar enxergando tudo isto aqui nesse estúdio aqui do CETADB. Mas pela fé eu enxergo o invisível. Está escrito aí. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. E dessas referências que temos aí, eu quero ler Romanos, aos Romanos que temos aí, não é? 11, do 33 ao 36. Eu não vou ler todas essas referências, mas eu trago aqui um resumo, um contexto desses versículos. Esse trecho aí, conhecido pela sua beleza, exalta a profundidade insondável e a sabedoria inescrutável de Deus, culminando na afirmação de que tudo é dele, por ele e para ele. Por isso, a ele seja dado a glória eternamente. Amém. Pelo mistério que acompanha toda esta criação, mistério para nós, né? Agora, veja bem, nós temos um outro texto aí também, queridos irmãos, que os irmãos podem fazer uso, lá em Hebreus 11 e 3, e também Atos 17, 22 a 28. Os irmãos podem estar fazendo uso dessas referências bíblicas também, para confirmar esse mistério que só pode ser entendido pela fé. Muito bem, do pó da terra. Salmo 103, Exato. verso 14, diz assim, ó, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eita glória, é isso aí. Simples assim, é que a turma gosta de complicar as coisas, né? Mas Deus fez algo complexo, mas de uma simplicidade maravilhosa, né? O pastor estava dizendo a respeito da visão, de não podermos, né? Agora imagina só, nós estamos aqui conversando e sem esforço nenhum estamos respirando. Exatamente. Meu Deus. Não é? Estamos respirando, o corpo bate porque tem um movimento da respiração, enfim, é um conjunto de coisas, né? Deus é o autor da vida, diz aí o subponto 2, falando ainda da maravilhosa obra de Deus que é o corpo. De uma das costelas de Adão, pensa nessa questão, né? Deus colocou o Adão num sono profundo, anestesiou o Adão, tirou dele uma costela. Primeira cirurgia. E desta costela, é isso aí, primeira cirurgia. Com anestesia geral. Apagou o Adão. E desta costela, Deus formou a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Esses textos que nós temos aí de referência, nós já temos lido, já desde a lição 1, não é? Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, mas vamos aqui dar uma atenção para Gênesis capítulo 3 e o versículo 20, que esse ainda não foi mencionado, e aí diz assim o texto, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Eu acho assim, a Bíblia, ela está muito clara, né, a respeito de quem é a primeira mulher que, por consequência, se tornou a mãe de todas, não é? De todos, de toda a criação, de todos os seres humanos, porque foi a partir desse casal que a criação se estabeleceu. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de cada uma, assim como de todas as pessoas. Na leitura bíblica em classe, está mencionado esse texto que nós já pedimos para os irmãos que leiam. É importante a leitura desse texto, mas eu vou fazer aqui a leitura desses versículos para deixarmos frisado o aspecto que a lição está sugerindo,
que fique fixado, não é, ao concluirmos os estudos desta lição. Então, acompanhe comigo aí, o Salmo é o de número 139, os versículos 13, 14 e 15, que dizem assim, ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia! Então você observa que assim como Deus pegou o pó da terra e fez Adão, e da costela do Adão fez a mulher, todas as pessoas que são geradas a partir do relacionamento de um homem com uma mulher são igualmente formados por Deus de forma sobrenatural, espetacular, e não se há explicação que venha a convencer, não é? Como que de dois óvulos, né? Duas sementes, pode surgir um ser tão complexo como é o ser humano. A turma até tenta fazer alguma coisa assim meio parecido, né? Mas não presta. O fato é que a criação de Deus é um negócio de fato, conforme diz o texto bíblico, é assombroso, porque é assim mesmo que é. Porque você, meu Deus, se você parar para pensar e começar a tentar imaginar esse negócio, é difícil de você chegar a uma conclusão. Veja, Jeremias, o profeta, no capítulo 1, no versículo de número 5, a Bíblia diz exatamente assim, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, Deus falando para o profeta, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo assim para o Jeremias, olha, quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, sendo formado, ali eu já te conhecia. Quando você saiu, eu já te consagrei e te dei como profeta para as nações. Coisa maravilhosa, porque o nosso Deus, de fato, ele cuida dos detalhes, não é, das nossas vidas. Alguém diz, mas pastor, e as crianças que nascem com alguma degeneração, crianças que morrem no parto, crianças que morrem ainda na gestação, isso tudo é cuidado de Deus. Tudo é cuidado de Deus, porque nada foge ao controle de Deus. É assim. E é assim que Deus faz, e é assim que a criação de Deus se estabelece. Deus é o autor da vida. Isso no subponto 2. Agora, no subponto 3, nós vamos ver aí sobre a individualizada formação integral. Isso, Pastor Adolvilson. É o tópico 1 e o subponto 3, não é? Deus forma o espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação. No momento da concepção já começa a formação dessas três partes, né, que compõem o ser humano, que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Você quer ver? Gênesis 4:1 diz lá, e conheceu Adão a Eva, ou seja, tiveram relações sexuais, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Está aí então a formação do corpo, um homem, ele está falando aqui, não é? Agora veja bem, o Salmo 33:15, aqui fala da formação da alma. Olha que interessante, 33:15. Ele é que forma o coração e de todos eles que contempla todas as suas obras. Forma o coração de todos eles. O coração aqui é um sinônimo aí de alma, tá certo? E nós temos no próximo versículo aí também, queridos, veja bem, Zacarias 12, nós vamos ver aí a formação do Espírito. Zacarias, capítulo 12 e versículo 1, diz lá, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então nós temos aí
a formação do Espírito. E temos outra referência aí também, Isaías 57, versículo 16. Eu trouxe aqui na linguagem de hoje, que diz assim: Deus diz que não continuará repreendendo o seu povo, nem ficará irado para sempre, pois isso levaria à morte os seres que ele criou e aos quais deu o sopro da vida. Então nós temos neste versículo Deus formando aí o espírito, a alma e o corpo de cada ser humano, tá? Vamos ler essa destacada em verde no nosso slide. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. E eu trouxe aqui, queridos irmãos, Gênesis 25 e 22, somente um texto, não é? Os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, porque sou eu assim? Então nós temos aí vida já no ventre materno, a existência da vida humana. E é interessante que temos aí também o texto de Lucas do 15 ao 39. Então, veja bem, do 15 e o 39 melhor, do 15, 39 e do 39 ao 44. E aqui, o que está registrado? É o encontro de duas gestantes, Maria e Isabel. Mas o Lucas 1,15 diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, aí, ressaltando esta verdade da existência humana ainda no ventre materno. E temos também Lucas 1,41, que eu marquei aqui. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja bem que maravilha, não é, que aconteceu nesse momento aqui. Ainda temos uma referência, Gálatas 1,15, que diz lá, vocês façam uso, melhor dizendo, desse texto, Gálatas 1,15, que eu marquei aqui, para que os irmãos leiam aí na lição, tá certo? O terceiro parágrafo diz assim: isto ressalta a grande perversidade do aborto. Nós sabemos disso, que isso é um assassinato, não é? E aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção. E eu trouxe aqui uma colocação, extra lição, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Nós entendemos que alguns casos acontecem de maneira aí involuntária. Então, isso não está entrando aqui no assunto. A questão é quando a pessoa fala, eu vou fazer um aborto, que isto o movimento feminista usa muito isto, meu corpo, minhas regras. E sabe quais são as regras? Não tem regras, né? Infelizmente é o que está acontecendo. E na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Os irmãos podem ler lá, Êxodo 21, 22 e 23, né? No 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar, lá em Êxodo 20 e versículo 13. E ainda uma colocação, os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Continuando aqui na leitura, e conduzia em temor, amor e devoção. Nós temos aí a questão da maternidade, da família, e temos 2 salmos aí, o Salmo 127 e o Salmo 128, que são salmos da família. E o Salmo 127 está escrito assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, o versículo 3, 127, 3, e o fruto do ventre o seu galardão. E o 4,
como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E o versículo 5 diz lá, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. E nós temos esse outro salmo também, o Salmo 128, versículo 3, não é? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, família abençoada. No Antigo Testamento, quanto mais filhos tinham as famílias, eles eram considerados abençoados por Deus. Por isso que as pessoas, as mulheres principalmente, quando não poderia ter filhos, elas eram marginalizadas na época. Mas o fato é que Deus quer uma família numerosa, abençoada, enfim, no que diz respeito ao assunto de hoje, evitando essa questão, o aborto. Existem situações, aí é motivo de discussão, né, pastor? Não é taxativo, correr risco da mãe, por exemplo, ou então um aborto involuntário que ocorreu, aí é outra situação. Talvez a pessoa passou por isso e fica preocupada, mas Deus sabe de todas as coisas. Pois bem, meus irmãos, vamos lá aqui para uma aplicação, o corpo humano, falando sobre o corpo, a maravilhosa criação de Deus, não é? O corpo humano é templo e também instrumento para a manifestação da glória de Deus. A consciência de que nós somos formados por Deus nos leva à adoração, assim também como deve nos conduzir à santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o escritor aos Hebreus. De forma que o Espírito Santo é quem nos vivifica, é quem santifica o nosso corpo, preparando o corpo para a glorificação futura, porque estamos de fato aguardando a redenção do nosso corpo, e isso acontecerá quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Você deu uma olhadinha aí no nosso material de apoio, tem bastante comentário a respeito de cada um desses tópicos da lição, que certamente vão acrescentar aí conhecimento útil, tanto para a sua vida, como para o caso daqueles irmãos que nos procuram aqui atrás de subsídios para suas aulas, né? Também terão acrescentado essas informações. Deus, com sabedoria e com grande poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única, porque não há seres humanos iguais, não é? Mesmo aqueles que são gêmeos, eles são diferentes, porque se você pegar, só para citar se você pegar a impressão digital de gêmeos, ainda que sejam univitelinos, são diferentes. Se você pegar para fazer a íris, a leitura da íris, são diferentes. Não há pessoas iguais, idênticas exatamente neste mundo, porque Deus, ele individualiza cada pessoa e cuida, né, dos detalhes. Muito bem, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, você não saia daí, não perca, não é? Você só deve sair daqui se for para fazer download do material, se for para poder se inscrever no nosso canal no YouTube, se for para dar uma pesquisadinha nas nossas redes sociais, mas já volte. Veja aí o recadinho que nós temos para você. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do Centro Teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Glória a Deus, tópico 2 da lição, o corpo e a glória de Deus. É o assunto que nós vamos abordar agora aqui, já com o pastor
Adovilson, o Divino Tecelão. Isto, é o tópico 2, o subponto 1, o Divino Tecelão. Vamos ler ali? Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como um tecelão, Salmo 139, de 13 a 15. Vou ler mais um parágrafo e vou comentar. A Bíblia, na versão da tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Marquei aqui, não está aí. O Salmo 139 é interpretado como a demonstração de que Deus é o criador do corpo humano, utilizando a metáfora de um tecelão para descrever como ele formou o indivíduo no ventre de sua mãe com detalhes e propósitos específicos. Os versículos 13 e 14 afirmam que Deus criou as entranhas e entreteceu a pessoa, ou seja, formou cada osso, veia e artéria de maneira tão maravilhosa que o salmista reconhece a sua obra como assombrosa e maravilhosa. Então, veja bem, é o que nós vamos... A ciência explica até um certo momento, mas depois não consegue mais explicar. Por quê? Porque é milagre, milagre não se explica. A formação da pessoa, da criança no ventre materno, como que é interessante esse desenvolvimento, não é? Eu vou comentar mais adiante, quando é um bebezinho, tem menos osso para facilitar o nascimento, é tudo tão bem projetado, Deus, é o Deus tremendo mesmo, e tem essa organização, esta preocupação na criação do ser humano. Vamos ler aqui o último parágrafo. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Quando eu li esse texto, me veio à memória, marquei aqui, Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, 37:6. Olha a ciência aqui envolvendo. 37:6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E olha o versículo 7 de Ezequiel 37. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Ossos se achegaram a cada osso ao seu osso. E olha o 8. E olhei, e eis que vieram, olha aí a sequência, nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então veja bem, essa maravilhosa criação também nós podemos encontrar aqui em Ezequiel 37, para entendermos a formação dos órgãos e como tudo funciona perfeitamente. Louvado seja Deus. Mas o homem está se destruindo, não é, pastor? Com certeza. Alimentação, enfim. A turma está passando da conta, né? E conforme diz o pastor Daniel Salles Ascioli, a fatura chega, né? Chega. A fatura chega. Subponto 2, meus irmãos, fala de entendimento e louvor. Estamos falando a respeito do corpo em relação à glória de Deus. A compreensão dessa maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda a especulação que possa existir, também da dúvida, ainda produz um sentimento de gratidão e de louvor, assim como o de Davi, que é o autor do Salmo 139. No verso de número 14, ele diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, ele está falando aí da maneira como Deus constituiu o seu corpo e também da maneira como a sua alma agradece ao Deus Todo-Poderoso
pela maneira gloriosa como que foi formado. Neste mesmo versículo, o salmista ele usa a expressão, a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé, aquela fé que é produzida por Deus dentro do coração do ser humano, no mais profundo do ser humano, produz entendimento e também uma percepção espiritual que são corretos, gerando quietude interior, porque quando você entende que você é a formação de Deus, que Deus te guarda, que Deus cuida de você, você exalta Deus e fica em paz, e vive em paz, entendendo que, ainda que as circunstâncias na qual você está envolvido sejam circunstâncias difíceis e para alguns desesperadoras, você fica em paz. Quietude interior, não é? É a expressão utilizada aqui na lição pelo pastor Silas, que é o autor da lição. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, então ele vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como especialmente a teoria evolucionista, e nós trouxemos no material de apoio 2 comentários sobre o ateísmo prático, não é? Que tem a ver com o fato de não crer em Deus, na existência de Deus, na criação de Deus, e também sobre o evolucionismo materialista, que são 2 coisas distintas, mas que negam ou buscam, né? Essas teorias buscam negar a existência de Deus e a criação de Deus. Não glorifica a Deus e se perde. Não é? A pessoa que age dessa forma, que vive dessa forma, não glorifica a Deus e também se perde em um mundo de idolatria e de depravação. Porque se você não entende que Deus te fez, que Deus é o Criador e que Ele governa sobre a sua vida, então é mais ou menos como o pastor Adoviso já se referiu aqui, no que diz respeito ao movimento feminista. Quando dizem meu corpo e minhas regras, na verdade é porque querem fazer do corpo o que bem querem, porque não há regras, né? É como alguém de forma... diz assim que o céu é o limite, ou seja, a pessoa faz o que quer, do quanto quer, do jeito que quer e ninguém tem nada a ver com isso. De fato, de certo modo, ninguém tem mesmo nada a ver, mas haverá um dia que essas pessoas vão se apresentar diante de Deus para um acerto de contas. Sempre. Vai ter esse dia, não tem como negar. Assim como as demais coisas que estamos nos referindo aqui, também não tem como você negar. Então você percebe que o salmista responde ao reconhecimento da criação com louvor, e ele diz, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Terrível aqui, do hebraico que é norá, significa algo que causa reverência e espanto ao mesmo tempo. Quando o texto fala de maravilhoso, que é palá, aponta para algo que é extraordinário. Então, quando ele fala de algo terrível, ele fala da reverência que ele tem em entender que Deus, de fato, fez de uma forma tão maravilhosa. Rejeitar o Criador é perder a percepção correta de si próprio, daquilo que você realmente é. Não é isso? Vamos seguindo aqui, meus irmãos. O subponto 3 fala a respeito dos perigos dos extremos. Todo extremo é problemático, né? Sim. Todo extremo é problemático. É o tópico 2 e o subponto 3. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre 2 extremos sobre o valor e a importância do corpo. Veja bem, não perca o foco. O assunto aqui é a matéria, é o corpo, tá certo? De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, o corpo, considerando o corpo algo essencialmente mau. Aí eu trouxe aqui, no platonismo, o corpo é um obstáculo para a alma que aprende, enquanto que no gnosticismo e maniqueísmo, que são sistemas dualistas, o corpo material é visto como intrinsecamente mau e maligno, um aprisionamento da alma de origem divina. A libertação para essas correntes vem da aquisição do conhecimento, que é gnose, e práticas ascéticas que buscam libertar a alma do cativeiro material.
Então, para eles, o corpo é mau, é uma prisão da alma. E aí tudo, o corpo, é interessante que eu sempre faço isso para os alunos entenderem. Imagine um cadáver. Se nós pudéssemos fazer isto, é lógico, é algo aqui para nós, é uma ilustração somente. Uma pessoa morta. Você pega uma alma regenerada, uma alma que aceitou Jesus, uma alma que serve a Deus, e pudéssemos colocar nesse corpo. Esse corpo levantaria e ia servir a Deus, não é? Iria reverenciar o nosso Deus. Agora imagine uma situação contrária, uma pessoa morta, um cadáver, e uma alma não transformada, uma alma que não tem conhecimento de Deus, que não serve a Deus. Colocasse nesse corpo, esse corpo voltaria à vida, e o que ele ia fazer? Antigas práticas, fazer o que dava na cabeça, contrariando a vontade de Deus, aliás, pecando, né? Fazendo tudo que contraria a vontade de Deus. Então, a questão é a alma que conduz o corpo. Então, eles tinham essa ideia aí, que o corpo é mau e nós temos que destruir o corpo para libertar a alma. Aí se davam a todo tipo de orgias na época até, tá certo? Então, veja bem, do outro lado havia agora outro lado da situação aí, outro extremo. De outro lado havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece. Agora, veja bem, para os gregos, não está aí na lição, um corpo bonito era a prova de uma mente brilhante. E ao buscar um corpo forte e belo, o indivíduo se aproximava da perfeição e dos deuses. Então, eles tinham isso em mente. Enquanto um desprezava o corpo físico, já esses idolatravam o corpo, não é? Agora, veja bem, vamos para o quarto parágrafo. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Temos aí um texto, Levítico 19 e 28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, ou seja, autoflagelo, automutilação, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Aí eu trouxe aqui em Levítico 19, 28, uma passagem do Antigo Testamento que proíbe aos israelitas, proibia, né, fazer cortes na carne e tatuagens em si mesmo, especialmente em rituais funerários. E também temos um outro texto aí de Provérbios 23, do 29 ao 35, não vamos ler todo, mas o que diz esse texto? O texto adverte sobre a inutilidade da busca pelo enriquecimento, sobre os perigos de ceder à bebedeira, descrevendo os seus efeitos destrutivos e a sua ligação com a violência. Então, são vícios que desonram, que destroem o corpo. Me veio à mente agora, pastor, sobre Martin Luther, que ele se formou advogado, mas existia uma inquietação na alma muito grande, um vazio na alma de Martim Lutero, até que ele foi para o mosteiro, e chegando no mosteiro continuou essa angústia, e lá um dia ele pegou um azorrague no seu aposento e começa a se autoflagelar, porque os pensamentos vinham, e ele é uma insatisfação na sua alma tremenda, em que outro ali que pertencia ao grupo deles, não é? Que era também pertencente ao mosteiro, chegou a ele e diz: olha, Martinho, irmão Martinho, o problema não está no corpo, está na alma. Então não adianta essa questão de se autoflagelar, se mutilar, porque o problema está no interior, na alma. E tem um texto ali também sobre esses vícios, automutilações e atitudes extravagantes que deformam e desonram o corpo. 1 Tessalonicenses 4:4, eu trouxe aqui na linguagem de hoje. O versículo diz que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, não com paixões sexuais baixas, que está aí, que desonra o corpo, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, a pessoa pode simplesmente destruir, não é, esse que nós chamamos de templo do Espírito Santo, que não tem conhecimento bíblico, né? Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, não é, que está aí escrito em detrimento da alma e do espírito. Aí se valoriza o corpo, são aqueles, não é?
Quer ver? A palavra narcisismo vem do mito grego de Narciso, um jovem belo que se apaixonou por sua própria imagem refletida na água, morrendo por não conseguir corresponder a esse amor. E esse narcisismo está aí hoje. Não sou contra, de maneira nenhuma, nós vemos isso nas academias, as pessoas com os tríceps, bíceps, né? Estão aí fazendo o impossível para adquirir uma aparência, né? Mas a sua alma está, infelizmente, vazia de Deus. São pessoas doente. Exato, estão doentes, estão vazios, não é? Enfim, então esses tem muito narcisista por aí, que ele faz de tudo pela aparência, mas se esquece da sua alma e chegará o momento da alma estar eternamente com Deus ou eternamente afastada de Deus. Falando sobre os perigos dos extremos, nós trouxemos um comentário que está no seu material de apoio, falando sobre princípios ou regras. Não é? A vida cristã, ela não é guiada por legalismo rígido, mas por princípios bíblicos que glorificam a Deus. Veja, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 10:31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você realizar deve glorificar a Deus. Não é? Isso é um princípio. Esse é um princípio que está na palavra de Deus. O legalismo, ou você tentar viver debaixo de um legalismo, ele cria, na verdade, um peso que não produz vida, não produz resultados. Essa é a realidade que nós temos de vida e também a realidade bíblica. Mas os princípios espirituais que estão na palavra de Deus libertam para uma vida equilibrada e consagrada. Finalizando aqui, antes de qualquer atitude, o cristão deve se perguntar. Essa é a pergunta que você faz, aí com certeza você vai diminuir a probabilidade de erros, de pecados. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus ou apenas a mim mesmo? Se você, ao fazer alguma coisa, fizer essa pergunta e chegar à conclusão de que aquilo que você está fazendo de fato glorifica a Deus, amém. Glória a Deus e aleluia, porque vai dar tudo bem. O corpo humano, ele é uma obra extraordinária do Criador e deve ser cuidado com equilíbrio e usado não apenas ou não para a idolatria, nem para a autodestruição, mas para glorificar a Deus em todas as coisas. É o tópico tem mais 2, um o subponto detalhezinho. 3, ainda com relação a o perigo dos extremos. Vamos ler ali o primeiro parágrafo. A idolatria do eu, né, leva à prática excessiva de selfies, né, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Aí está tudo bem, né? É um problema aí. A turma está sempre rindo, ele está sempre pá, e por dentro a coisa está pegando. E a questão aí, o pastor já comentou, os extremos, tem que haver equilíbrio, não é errado a pessoa, não é? Mas os extremos e tem que ter equilíbrio em tudo isto. E eu marquei aqui, pastor, um adendo interessante que ali falou de estética. A indústria de beleza e cuidados pessoais é um mercado em forte expansão em 2025, com previsões de crescimento anual significativas impulsionadas pela demanda por estética facial, produtos para o cuidado com a pele e o bem-estar em geral. Não é errado? Não, não é, querido. Nós temos que se cuidar mesmo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 18, 19, ali. Só que o que é preocupante é o excesso disto. E tem uma referência ali interessante, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo. Então veja bem que é o perfil, não é claro, quando lemos ali os versículos, o versículo anterior, é o perfil do homem dos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmos. Avarento, depois tem ali presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos. E isso está ocorrendo nos dias de hoje. Temos outra referência, 1 Pedro capítulo 3, não é? Do 3 ao 5, diz lá, 1 Pedro 3, 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Ou seja, as mulheres na época de Corinto, elas se enfeitavam em excesso para ir
para as reuniões. Então ele entra com essa, a coisa tem que ser pudor, tem que ter pudor, o vestimenta com pudor, ou seja, o assunto aqui é equilíbrio, não ultrapassar os extremos, não é? Agora veja bem 1 Pedro 3 e 4, mas o homem coberto no coração é incorruptível, incorruptível de traje de um espírito manso, que é precioso diante de Deus. Então o que importa é o nosso interior diante dele, claro que ele tem cuidado também com o exterior, que ele exige aí os cuidados com pudor. Versículo 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, ou seja, espírito manso e quieto, porque é o que o pastor falou, muitas vezes o exterior mostrava uma coisa, mostra uma coisa, inclusive hoje, e o interior realmente está em situação difícil. Continuando aqui, cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo, porque lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por qualquer uma delas, né? E tem um caso que aconteceu na minha sala de aula, que o pastor, nós fizemos uso de um versículo, e pastor, e academia? Ele fez uso do versículo 1 Timóteo 4,8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então a irmã se escandalizou quando ele contando, né? Quando viu o pastor na academia, mas onde já se viu? Isso há muitos anos atrás. Né? Daí nós lemos isso aqui e explicamos, porque o exercício corporal para pouco proveito. Primeiro, não está proibindo, ok? E o contexto da época, para que não precisava de exercício? Eram agricultores, eram pescadores, não tinha pessoas com excesso de peso. O problema que é hoje, né? Hoje a vida sedentária é necessário, sim, participar de uma academia, saúde para o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo sendo o templo do Espírito Santo, ele deve ser separado para o Senhor. Nesse caso, então, rejeitar tanto vícios que destroem, como também a vaidade que, segundo a Bíblia, é idolatria. O equilíbrio é um fruto de uma vida cheia do Espírito Santo, que conduz o crente a viver em consagração, sem cair no legalismo e também sem cair no libertinismo. Ou seja, acho que o ponto aqui é o equilíbrio. A coisa fica resolvida se houver equilíbrio. Agora vamos lá então para os princípios ou regras. Nós mencionamos aqui, com base na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 10 e 31, um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, se toda vez você se perguntar, o que eu estou fazendo glorifica a Deus ou glorifica apenas a mim mesmo? Aí você vai perceber o que de fato você está fazendo que redunda, não é, a glória de Deus. É aplicável, na verdade, às práticas mais simples do nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual que se faz eficaz, não é? E onde regras rígidas e inflexíveis podem levar ao legalismo. Veja o texto de Mateus, vamos ler esse texto, porque ele vai dar aqui uma condição melhor para que os irmãos possam compreender, não é? O que a Bíblia está dizendo aqui no que diz respeito a legalismo e até para poder aplicar melhor, não é? Essa questão. Jesus está aqui fazendo uma dura crítica aos escribas e aos fariseus. Ele diz, então Jesus falou às multidões e aos discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Depois você começa a ler, continue lendo aí, porque é uma leitura mais extensa. O que ele está dizendo? Que eles eram uns bandidinhos, né? Eles atavam fardos pesados, com obrigações para que o povo cumprisse, porém eles próprios, diz o texto aí, sequer com um dedo mínimo as moviam. Diz o texto no versículo, eu vou pegar aqui para ler para os irmãos, o verso de número 4, diz assim, atam fardos pesados e difíceis de carregar e põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então você vê assim,
é por isso que a gente usa o termo, eram fariseus, de fato, não é? Porque eles queriam que as pessoas vivessem uma vida que eles mesmos não viviam. Veja o versículo 23 desse texto de Mateus 23, também traz uma verdade que é bastante interessante. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vocês devem ser justos, misericordiosos e terem fé, mas não deixar de dar o dízimo, porque eles estavam dando o dízimo, mas estavam esquecendo essa parte importante da lei. Então, é nesse sentido que nós temos aí esta aplicação para princípios ou regras. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou tem o propósito de agradar tão somente a nós mesmos? Veja então, amados irmãos, o corpo humano é uma obra admirável de Deus, que deve ser tratado com dignidade, equilíbrio e gratidão, não como objeto de idolatria ou de desprezo, mas como instrumento que glorifique ao Senhor em todas as dimensões da vida. Encerrando o tópico 2, o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Vamos para um último intervalo, vamos retornar para aqui estarmos tratando a respeito do tópico 3 da lição, e o tópico 3 fala a respeito de corpo e coletividade. Fique ligado, porque nós vamos falar a respeito do movimento dos desigrejados. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta: como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa, e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aleluia! Tópico 3 da lição, meus irmãos, o corpo e a coletividade é o assunto. Fique ligadinho, porque aqui nós temos um tema bastante importante para tratarmos. Pastor Adolvilson, a prática relacional. Vamos lá, prática relacional, tópico 3, o subponto 1, você que está com a sua lição, tá? Deus nos fez, olha o que está escrito aí, Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. O que significa isso? Trouxe aqui. Dizer que Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociais significa que não fomos criados para viver isolado, mas para ter necessidades e deveres que vão além da individualidade, buscando e estabelecendo vínculos com outros e com o próprio Deus. Então não fomos criados para isso, não. Continuando a leitura aqui, isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Quando nós lemos aí Gênesis 1, 28, está escrito assim, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A princípio fica meio vago, né? Mas olha o comentário que eu trouxe sobre este versículo. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, implicam a vida em sociedade, pois a bênção de Deus não é apenas para o indivíduo, mas para a continuidade da espécie
e o estabelecimento de uma ordem social e de domínio sobre o planeta. Então, o fato é que nós fomos criados para viver em sociedade. Aí está o tópico 3, o corpo e a coletividade. Por isso temos as necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, não é? Como um eremita, um ermitão que vive afastado, isolado. Não, nós fomos criados para viver aí como seres sociáveis. Até o próprio Deus, ele é sociável, né? Ele mantém aí relacionamento com as suas criaturas. Por isso temos necessidades e deveres, tá bom? Que vão além disso. Agora, veja bem, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Ou seja, temos que interagir, né, com as pessoas. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, estar em contato, viver socialmente. Temos um outro texto aí também, de Tiago 2, 14, 15, 16, 17 e eu vou ler até o 17, né? Tiago 2 e 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se teu irmão, versículo 15, ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano? Veja bem aqui essa visita, essa troca de afetos por meio do corpo, não é? O versículo 16, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, não é? E fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, não é? E temos aí também o 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E eu trouxe aqui uma colocação, Tiago 2,17, ensina que a fé sem obras é morta. Significa que a fé verdadeira e salvadora não se limita a uma crença interna, mas deve manifestar-se de ações concretas que demonstram a transformação divina da vida da pessoa. Ou seja, nós temos aí a troca de afetos pelo corpo, não é? E temos também o versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como está a nossa comunhão? Tem ali até um puxãozinho de orelha e uma reflexão. E a nossa comunhão? Como está com os nossos irmãos, com a nossa igreja? Está aí, cada um responde. Vamos retornar, nós estamos em 2025, vamos retornar 5 anos atrás, na época da pandemia. Os irmãos assistindo o culto pela internet, ai que saudade de poder estar na igreja, uns falso, ah meu Deus do céu, queima essa gente, falso, porque depois quando podia estar na igreja não foram, e tem alguns que não foram até hoje não e não vão, você entendeu como é que é? Falso. Então vamos lá, olha só. A natureza relacional do homem inclui corpo, alma e espírito, mas é no corpo que se dão os vínculos afetivos. Estamos falando aqui de vínculos afetivos, pode ser que alguém não esteja assim entendendo bem claramente o que nós estamos querendo dizer. Nós estamos dizer assim, ó, é no corpo que você dá um aperto de mão, é no corpo que você dá um abraço, você entendeu? É através do corpo que você percebe a presença física. É isso aí, é no corpo. E como a lição aqui está tratando do corpo, a ênfase é justamente aqui o corpo e a coletividade. Prática relacional, ou seja, de relacionamento afetivo. Em tempos de excesso de recursos digitais, devemos lembrar que a comunhão verdadeira não pode ser substituída por telas, porque a tecnologia, olha só, estamos aqui falando de tecnologia. A tecnologia auxilia, mas não supra a necessidade da presença física. Não é? Então nós estamos fazendo esse trabalho aqui exatamente porque nós queremos auxiliar. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que no domingo pela manhã
salvo exceções quando estou na estrada, viajando e tal, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Estando aqui para os cultos, vamos para os cultos. Agora, nós precisamos entender que nós, como seres relacionais, precisamos deste contato. Agora, vamos para a prática congregacional, e é aqui que eu quero deixar uma ênfase importante. O corpo ele é um elemento fundamental do culto divino, porque é com o corpo que você canta, fala com a boca, não é? É o corpo que canta, é ali que você exprime, você levanta as suas mãos, não é? É utilizando o corpo. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva na vida congregacional, que é a reunião coletiva, o culto na igreja. Hebreus 10, os versículos, e eu quero ler esse texto, e é importante que se você não tinha ou não tem esta consciência a respeito deste tema, este versículo você precisa deixar ele bem anotadinho aí na sua Bíblia, porque ele é fundamental para se contrapor àquelas pessoas que dizem que não precisam de estar na igreja. Olha só o que diz o texto. Hebreus 10, versículo 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ainda que tenhamos alguns que têm esse péssimo costume de não se congregar, ou seja, de não frequentar o lugar apropriado para os cultos públicos dos irmãos, da reunião dos irmãos, porque às vezes não é uma igreja, é uma residência, é uma choupana, é um ponto embaixo de uma árvore. Você entendeu como é? Ali é o lugar do culto. Então, é ali que a igreja, que são pessoas, se reúnem. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Então eu vou dizer para você aqui, é bem sem vergonha o indivíduo que fala assim, não, Deus falou comigo que eu não preciso mais ir à igreja, eu posso servi-lo na minha casa. Esse camarada não ouviu Deus falar coisíssima nenhuma e deve possivelmente já estar até desviado e por vezes até acumulado de alguns pecados para ter esse tipo de entendimento de que Deus falou o que Deus na verdade não disse. Porque o que Deus disse está escrito na Bíblia, na palavra. E na palavra está escrito assim que nós não devemos deixar de nos congregar. Então essa história de que Deus falou comigo, que eu não preciso mais ir na igreja, isso é balela, é mentira e é desculpa esfarrapada para viver uma vida libertina. Essa é a realidade. E outra, essa gente que incentiva não estar na igreja, eles querem reunir o povo. Às vezes não na igreja, numa rede social, numa live, numa coisa. Eles são cheios de querer reunir para doutrinar, para ensinar e até para cobrar oferta, dízimo e vender coisa e tal. São os vagabundinhos, essa é a realidade, tá joia? Aí você vai pegar, meus irmãos, e vai verificar algo que nós deixamos exclusivamente para os nossos irmãos que estão no nosso canal, que estão na nossa plataforma, para você fazer download. Eu deixei ali um comentário bem aberto, com minúcias a respeito do movimento dos desigrejados, que é antibíblico e que é altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Então, no seu material de apoio, tem aí esta observação. Os desigrejados é algo que na atualidade não é um tema bastante sensível, especialmente aqui quando nós estamos falando desse contexto da nossa lição de número 2. Primeiro, desigrejado se refere a pessoas que afirmam crer em Deus ou em Jesus Cristo, mas que rejeitam a instituição igreja e optam por viver a fé de maneira individual fora da comunhão visível e organizada. Muitos alegam, olha só isso, que a igreja, aspas, é apenas pessoas e não prédios ou instituições, usando este argumento para legitimar a sua ausência das congregações. Este fenômeno se intensificou nos últimos anos, principalmente com o avanço das mídias digitais e também com experiências religiosas individualistas.
Então vamos lá. Caracterização do movimento dos desigrejados. Primeiro, o individualismo religioso substitui a vida comunitária pela prática isolada da fé. É como diz aquele jargão no meio pentecostal, que uma brasa fora do braseiro se apaga, não é? Desconfiança da instituição. Argumentam que a igreja organizada é corrompida por líderes, políticas e finanças. É importante nós dizermos que há líderes que são corrompidos, sim. Há igrejas que também já se deixaram corromper. Há lideranças que se deixaram corromper. Mas aí colocar todo mundo no mesmo balaio, conforme a gente diz aqui no norte do Paraná, aí já é ser hipócrita demais e querer demonstrar uma santidade que não tem. Porque o camarada que quer ser muito santo assim, eu não vou dizer que fico com um pé atrás, eu já fico logo com os dois atrás. Outra questão é a espiritualidade virtual. Muitos participam apenas dos cultos online ou conteúdos religiosos digitais. É muito fácil você participar de um movimento dessa natureza, porque daí as pessoas não te conhecem, não é? As pessoas não vão saber quem de fato você é, como você vive, as suas práticas, os seus defeitos, os seus pecados. Então é muito bom fazer parte de uma igrejinha dessa virtual. Aparente liberdade. Defendem uma fé, aí entre aspas, né, sem regras ou sem tradições, que acaba num relativismo. Aí o camarada fica nessa palhaçada de que tudo é relativo e fica nessa vagabundagem. Agora vamos confrontar isso com a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 12, você vai ler dos versículos 12 ao 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não tem como você ser membro do corpo de Jesus se você não está vinculado à igreja. Se você não está vinculado à igreja, você é um membro amputado. Vai apodrecer, vai morrer, vai se acabar. Paulo utiliza a metáfora do corpo, que é o tema da nossa lição, soma, do grego soma, para afirmar que cada membro só faz sentido em relação ao corpo se for o corpo inteiro. Porque se eu pegar esse dedinho aqui e amputar ele fora e deixar ele ali, daqui umas horinhas já está fedendo. Entendeu como é? Só faz sentido se estiver ligado na totalidade do corpo. Senão, não faz sentido esse negócio. Isolar-se é amputar-se espiritualmente. Outro ponto, a importância da congregação. Já lemos aqui Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. O verbo grego que está aí, abandonar, desertar, mostra que afastar-se da assembleia, ou seja, da igreja, em relação ao corpo inteiro, ou, mostra que afastar-se da assembleia era já um problema do século I. O autor, aos Hebreus, considera isso um erro grave. Agora, a Bíblia nos mostra, especialmente no Novo Testamento, na relação de Jesus com a igreja como a noiva de Jesus. Então, a igreja como noiva e também como templo. Efésios 5 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por quem? Pela igreja. Ah, mas se entregou por mim, com certeza, para que você que faz parte da igreja, que está ligado à igreja, tem vínculo com o corpo, já me referi a isso anteriormente. Já a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 15, diz que a igreja é casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja é casa de Deus. Aí, mas Jesus, Deus não precisa de casa, não precisa de 4 paredes. De fato, ele não precisa. Nós estamos falando aqui da igreja corpo místico, reunião de pessoas. Esta igreja aí, meu irmão, ela é a casa de Deus, a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, a fé não pode ser vivida em solidão, porque a igreja é o meio pela qual Deus, aleluia, preserva a verdade e também sustenta o crente. Porque é na igreja que você vai aparando as arestas. Surge alguma doutrina falsa, é na igreja que você põe o prumo, para que as coisas possam correr bem, andar bem. Para mim encerrar isso aqui, prática dos primeiros cristãos. Atos capítulo 2, versículo 42. Estudamos isso fartamente no 3º trimestre, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, a vida cristã sempre foi coletiva.
A fé, ela é alimentada pela comunhão, não pelo isolamento. Aí nós temos aí a confrontação que eu acabei de apresentar bíblica. A respeito dos desigrejados, nós temos a confrontação histórica, porque a igreja primitiva era uma assembleia visível, ou seja, a igreja se reunia e entendia que isso era essencial, até sob perseguição, os cristãos se reuniam nas casas ou nas catacumbas. Nunca você percebe que houve concepção de uma fé isolada, sempre em união. Os pais da igreja, Inácio de Antioquia, ele afirmou: onde está o bispo, aí está a igreja, enfatizando a necessidade de unidade. Já a reforma protestante, mesmo criticando erros institucionais, Lutero e os reformadores, aqueles que promoveram a reforma, nunca negaram a importância da igreja visível, ou seja, a reunião, a congregação de pessoas. Pelo contrário, defenderam-na como indispensável para a vida cristã. O movimento moderno dos desigrejados surge numa sociedade pós-moderna marcada por individualismo, consumismo religioso e rejeição à autoridade. Não tem raízes nem fé histórica. Agora, vamos a argumentos teológicos contra o movimento aí conhecido como os desigrejados. Cristo não fundou indivíduos isolados, mas ele fundou a igreja. Mateus 16, 18, ele se volta ali naquele diálogo que ele está tendo com Pedro e ele diz: olha, sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua vida, ele, Jesus Cristo como fundamento, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus edificou a igreja. Outro argumento contra os desigrejados: os dons espirituais são dados para edificação de quem? Da igreja, edificação do grupo, do conjunto, mútua, aleluia. Fora da comunhão, não cumprem os seus propósitos. A ceia do Senhor também não é isolada, a ceia do Senhor ela é comunitária, é para a igreja. Você entendeu? Um crente isolado não pode celebrar a ceia corretamente. Outra questão: a disciplina e a correção cristã só acontece no corpo, ou seja, na coletividade da igreja. Isolado, o crente não é confrontado e nem corrigido. Aí o indivíduo está sozinho, mas ele é um sem vergonha, um bandidinho, entendeu? Aí não vai ter ninguém para dizer para ele: você é um sem vergonha, você é um bandido, você precisa se corrigir, você precisa se arrumar, você precisa se aprumar, tem que andar conforme a palavra, não vai ter. E aí ele não vai na igreja, porque lá na igreja o pessoal fica falando que eu sou um bandidinho, mas ele é, né? Ele é, oh meu Deus do céu. Você entende? A missão da igreja é uma missão coletiva. Jesus nunca mandou um cabra sozinho, sempre foi dois. É coletivo o negócio. A igreja é chamada para ser sal e luz em conjunto. Em conjunto. Leia Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Atos capítulo 13, versículos 1 e 3, na igreja de Antioquia. Estudamos isso no trimestre passado. A igreja de Antioquia era uma coletividade. Aí o Espírito Santo se manifestava e mandava missionários. Você entendeu como é que é? Aleluia. Bom, tem muita coisa sobre o movimento dos desigrejados, mas nós fizemos aí um quadro para os irmãos terem um parâmetro bem fácil de fazer comparação. O fundamento bíblico, a comunhão, a identidade, a adoração, a doutrina, os mandatos de Cristo, a história e os efeitos espirituais, nós colocamos isso em relação à igreja bíblica e em relação ao movimento dos desigrejados. Aí você vai perceber como o movimento dos desigrejados está completamente fora do plano daquilo que é a realidade do que Deus imagina para uma igreja saudável. Aleluia. Tecnologia e culto. Agora é o pastor Adovils. Bora lá. É o tópico 3 e o último subtópico aí, né? O 3, né? Tópico 3, subponto 3, tecnologia e culto. Agora, veja bem o que está escrito: o corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Não é mesmo? Corpo e mente, né? Porque tem uns que só está ali o corpo. Só o corpo. A mente dele está no celular, olhando coisa ali, e sabe-se lá o que é que ele está vendo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento enfatiza o aspecto corporal intenso na adoração. Veja bem, presente no templo. Temos ali uma referência, 2 Crônicas 7, 1 a 4, diz lá. 2 Crônicas 7, 1. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
E veja bem, segundo Crônicas 7:2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha, estavam reunidos ali. E olha o versículo 3, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra. Está aí, adorando ao Senhor com expressão do corpo. Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. E o versículo 4, e o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Uma reunião, né, adorando ao Senhor. Não tem no slide, pastor, com relação a esta reunião para adorar, não é? É muito importante que eu trouxe aqui, 1 Coríntios 14, 26, eu fiquei atento aqui, se o senhor lesse aí eu não ia ler, mas o senhor não leu ele. 1 Coríntios 14, 26, que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Ou seja, aqui está o foco aqui, numa reunião, onde estão unidos. Tecnologia é no culto, o corpo tem que estar presente também. Vamos ler lá, também temos um texto aí, queridos, depois do terceiro parágrafo. Vamos ler o terceiro parágrafo. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Desses textos aí, eu trouxe Atos 4, o 24 e o versículo 31. Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes, olha o movimento, a expressão do corpo, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Olha Atos 4, 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Temos aí também 1 Timóteo 2,8. Olha que coisa interessante essa questão de expressão do corpo. O corpo precisa estar presente no templo, mas envolver-se no culto. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, olha a expressão, santas, sem ira e nem contenda. Vamos ler aqui agora os dois últimos parágrafos. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas, se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. E eu trouxe aqui as ferramentas, não está aí no slide, as ferramentas tecnológicas na igreja podem causar distração, especialmente o uso de telemóveis e notificações que interrompem o culto, desviam o foco da mensagem e levam à desconexão espiritual, como acontece em redes sociais. Para mitigar isso, é crucial que a igreja estabeleça diretrizes claras para o uso da tecnologia, promova o uso consciente e ofereça um ambiente que incentive a concentração na mensagem e a conexão com Deus. É proibido usar? Não, mas tem os seus limites para ser usado. Deve existir normas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou falar uma frase a respeito disso aqui. Está escrito no seu material de apoio. A tecnologia deve ser serva do culto. Serva. Nunca senhora do culto. O culto exige corpo presente, voz ativa, mãos erguidas e vida consagrada. Aleluia. De outra forma, pode ser alguma outra coisa, mas não é culto a Deus. O corpo do culto pentecostal não é espectador, mas participante ativo. Ora em voz alta, ergue as mãos, canta e glorifica. A coletividade é o meio pelo qual o Espírito Santo se move. Veja Atos capítulo 2, a igreja estava reunida ali concordemente. De repente, não mais que de repente, o Espírito Santo foi derramado sobre aquela igreja que estava concordemente ali buscando
a Deus em oração. O batismo com o Espírito Santo e as manifestações dos dons ocorrem no ambiente de comunhão. O corpo consagrado se torna-se não só o templo individual do Espírito, mas membro ativo do corpo de Cristo. E com isso, edifica e também é edificado. Nós temos aí, para os irmãos, um resumo referente a esse tópico terceiro da lição, que fala sobre corpo e coletividade. E aí nós falamos a respeito do mandato de frutificar, multiplicar e encher a terra, como fundamento bíblico. E aí o fato de nós sermos criados como seres relacionais e gregários, porque precisamos de outras pessoas, estarmos juntos, envolvidos com outras pessoas, e nós temos aplicações práticas para cada um desses pontos. Então, dê uma olhadinha no material que vai acrescentar com certeza. O corpo deve ser um instrumento de comunhão e de adoração coletiva. Nesse aspecto, deve valorizar os relacionamentos e o culto presencial. Online, meu irmão, vou dizer para você aqui, assim, você ficou enfermo de tal modo que você não pode mesmo se deslocar para a igreja, para estar no culto. Então aí você assista o culto online, se a sua igreja transmite o culto online, não é? Mas, de outra forma, eu estou com uma dor de cabeça, então eu não vou para o culto. Pois bem, então você vai ficar em casa com dor de cabeça? Eu acho que se você vai para a igreja com dor de cabeça, você está dando condições para que ali na igreja, no ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade para estar agindo, Deus pode inclusive usar uma pessoa para impor as mãos sobre você e curar, ainda que Deus não precise de nada disso, não é? Mas se dê a condição de deixar Deus operar na sua vida. Mas eu estou ali, me deu um calorão, deu um calorão, tome um banho gelado e vá para o culto. Aleluia, glória. Vamos encerrar então aqui, meus irmãos, conclusão da nossa lição. Essa é a lição de número 2, pastor Adovils. Muito bem, concluindo a lição de hoje, sempre para a glória de Deus. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo, Romanos 12, 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Jó, do capítulo 1, verso 20 ao 22, e também Jó 2:10 e capítulo 19, 25 ao 27. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4, que diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Muito bem, no material que você tem aí, bem no finalzinho tem uma dinâmica didática e pedagógica sobre o assunto, dessa lição de número 2, corpo, a maravilhosa obra de Deus. E o objetivo é levar os alunos a reconhecerem que o corpo humano é obra admirável do Criador, destinado a glorificar a Deus na vida pessoal e nos relacionamentos, além de fazer isso também no culto. Olha só, Deus abençoe você. Não é? Seja sempre muito bem-vindo para estar conosco, acompanhando as nossas aulas, seja pelo canal do CETADB no YouTube, que se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque desta semana em diante nós vamos estar sempre soltando materiais adicionais para os alunos. Então você fica ligadinho, se inscreva no canal, porque vai ser bênção. Outra questão é, se você está nos acompanhando pelo canal no YouTube, crie o seu perfil na rede social, na plataforma de cursos do CETADB. O endereço é online.cetadb.com.br. Ali você, se ainda não tem o perfil, você acesse o botão entrar, e aí no botão entrar, se você não tem ainda a conta, você coloque lá criar conta, e aí forneça ali o seu nome, celular, data de nascimento, e-mail, e tem mais uma informação agora que me faltou. Nome, e-mail, data de nascimento, celular, e aí você já vai conseguir criar o seu perfil. Quando você criar o seu perfil, automaticamente já fica liberado para você gratuitamente o acesso ao nosso material de apoio da EBD. Ainda que você não queira ou não se interesse por nenhum dos cursos que ali esteja, o material da EBD é gratuito, você acessa sem nenhum problema para fazer download dos slides, inclusive esse que nós utilizamos aqui nas aulas, no formato de PowerPoint, no formato de PDF, e também do material de apoio, esse aqui,
que está à disposição para os irmãos. Mais uma vez, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, ore por nós, porque nós precisamos da cobertura de oração da igreja, não é? A igreja, corpo de Cristo. Pastor. Muito bem, Deus abençoe você que é super fã da Escola Bíblica Dominical, assim como nós, não é? E vamos sempre crescendo na graça e no conhecimento através da Escola Bíblica Dominical e até a próxima pré-aula, querendo Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe Paz do vocês. Senhor a todos.